porque políticos legislam sobre o mercado. Então, você que é o cara que é empresário, ele pensa o seguinte, pô, para minha empresa ter privilégios, ou para eu conseguir pôr minha empresa em certo setor, eu tenho que pagar a caixinha dos deputados safados de Brasília. Por quê? Porque é eles que fazem as leis que regulam o mercado. Então não adianta a gente acabar com o financiamento privado de campanha, que nem a esquerda fala. Se a gente quer combater a corrupção dos políticos, dos empresários, esse jogo do ganha-ganha que só o povo perde, a gente tem que acabar com o poder dos políticos de legislar sobre o mercado. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o coordenador do movimento Brasil Livre no Vale do Paraíba, Tomás Henrique Barbosa. Ele tem 26 anos e desde meados do ano passado está à frente do grupo que prega ideias de economia mais liberal e comportamento conservador. Tomás é formado em Rádio e TV pela Universidade do Vale do Paraíba e hoje compõe o gabinete do vereador dos Democratas Fernando Holliday, na Câmara de Vereadores de São Paulo. Bom, Tomás, é um prazer rever você depois de alguns anos. Você foi estagiário nosso aqui da TV Câmara e hoje é coordenador do MBL aqui do Vale do Paraíba, né? Mas eu queria começar esse nosso programa falando com você sobre as suas raízes. Eu sei que você gosta muito de política desde cedo e a sua família tem alguns personagens políticos bastante conhecidos, né? Principalmente em São José dos Campos. Fala um pouquinho pra gente desse seu início. Bom, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida é uma honra estar aqui ao seu lado depois de tantos programas que nós fizemos juntos quando eu fui estagiário da TV Câmara. Você agora fez isso aqui, né? Fiz isso aqui que hoje eles estão aí atrás fazendo. E agora eu estou aqui, então eu acho que eu fico orgulhoso e é bom estar ao lado de um amigo como você, que eu acabei criando um amigo aqui na TV Câmara de Jacareí, né? Bom, que nem você disse, tem na verdade dois tios meus padrinhos, que são também políticos, né? A Flávia Camargo, que foi vereadora em São José dos Campos de 92 a 2000, e o Sérgio Camargo, que foi eleito vereador agora nessa legislatura. E eu comecei a me interessar por política a partir do mandato da minha madrinha. Quando eu tinha 5, 6 anos, ela já era vereadora. E eu lembro que meu pai me levava para acompanhar as sessões. E ali eu já via toda aquela atmosfera, eu descia no plenário. Enfim, a gente via aquela ação. E o que mais me chamava a atenção, na verdade, era a época da campanha eleitoral, que parecia para mim uma festa. Eram bandeiras coloridas, pessoas com música distribuindo panfletos. E no dia das eleições, né, aquilo que hoje a gente critica, porque hoje a gente mais maduro sabe que é errado, que é aqueles papéis forrando o chão da rua. Mas quando eu era criança, aquilo é a diversão, né, que você pega e joga para cima, parece que é uma festa. Agora, ao longo da vida, a partir dessa coisa que eu conheci desde criança, a política, eu fui amadurecendo, fui lendo, percebendo quais eram minhas convicções ideológicas e, enfim, amadurecendo a minha postura e as minhas ideias políticas até chegar aqui como coordenador do MBL. Os seus tios, eles te influenciaram bastante nesse seu comecinho do interesse político? Você falou que ia nas sessões, mas eles te davam, aí já na adolescência, uns livros para ler, ou sei lá, ou partir de você mesmo? Como é que funcionava isso? Quando eu ia nas sessões, minha madrinha teve mandato até 2000, né? Eu tinha 9 anos de idade. Então, acho que ali formou, e depois ela ainda continuou sendo candidata a deputada e etc. E eu participava das reuniões políticas, eu ia com 8, 9 anos em reuniões políticas e ficava ouvindo as pessoas falarem. Não entendia nada, mas
depois, no futuro, com certeza alguma coisa que eu escutei ali me influenciou de alguma maneira. Então acho que é nesse sentido. Livro, alguma coisa assim, eu acho que eu fui um pouco mais autodidata. Não houve uma indicação, olha, vai por esse lado, ou coisa assim, né? Eu tive uma educação católica, cristã. Acho que a atuação da minha família era muito, eles foram eleitos nesse segmento da Igreja Católica, etc. Então eu tive uma catequese forte. Acho que isso também influenciou um pouquinho dentro da minha perspectiva política, ideológica, etc. Agora, de convicções políticas, eu formei sozinho. E a partir da sua adolescência, aí você mesmo procura se, entre aspas, se inventar como um agente político, querer influenciar na sua cidade, participar mais dos eventos políticos mesmo ou não? Da adolescência menos, né, Rodrigo? Vou ser sincero com você, né? Você que me conheceu com 20 anos de idade. Quando a gente entra na adolescência, no colégio, a gente está mais preocupado em arrumar as namoradinhas e tal. Então, foi uma fase que eu me interessei menos por política. Eu acho que eu tive um hiato. Eu era uma criança muito interessada, lia bastante, etc. Na fase do colégio, eu dei uma diminuída, me preocupei mais com as interações sociais, né? E depois, quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar novamente, aí sim, eu voltei a me interessar por política, até por força dos estudos, né? Você começa a estudar, etc. E voltei aos temas políticos. E você fez faculdade de rádio e TV na Univap? Isso. Essa escolha se deu por algum motivo? O que você pretendia? Na verdade, eu sempre gostei também bastante de cinema, né? E eu tinha o desejo de ser um roteirista. Aí acabei descobrindo que, na verdade, a minha aptidão era para textos. Então, depois fui para a direção mais do jornalismo, comecei a trabalhar mais com jornalismo e acabei deixando de lado essa escolha. Quer dizer, mas você nunca chegou, além da TV Câmara aqui, que você foi estagiário, você nunca chegou a trabalhar com câmeras, com... Depois que eu fui estagiário aqui, eu fui para uma agência de comunicação que já trabalhava com assessoria de imprensa, então fui mais para esse lado mesmo. E fui me aperfeiçoando também desse lado, cursos e etc. Então me afastei da rádio e TV, foi uma escolha da juventude, mas depois eu me descobri em outros lados. Eu lembro que quando você foi estagiário aqui, a gente tinha muitas conversas bem, assim... sobre política, eu, você e o Vitor Martim, né, e o Vitor mais pro lado da esquerda, petista, você ainda... Era um lulista, né, o Caboclo. E você mais grande ou menos... abraço pro Caboclo. Grande Caboclo. Você chegou a votar, acho que no PSOL, no Gianazzi, eu acho que foi? Caramba, bem, Rodrigo, você tá querendo me pegar mesmo, sua lista, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Como é que foi, eu queria saber, eu fiz essa introdução para saber, assim, da sua formação. O que aconteceu, né? O que aconteceu de você começar de um jeito e hoje você tá como coordenador do MBL? Como é que funcionou isso aí? Então, o cara que eu votei não foi Gianazzi, foi o Ivan Valente. Ivan Valente, né, para deputado federal em 2010. Era aquela coisa, eu já tinha aquela vontade de conhecer política e o Ivan Valente, os deputados do PSOL, hoje em dia eu me oponho a eles, mas eles têm uma coisa que falta à maioria dos deputados: ideologia, ideias, valores que eles defendem, que hoje eu acho que está errado. Mas eu acredito que quando pessoas defendem valores na política, é mais difícil que ela se corrompa. Porque ela tem uma ideia, né? A menos, é claro, vou fazer aqui um parênteses, quando você se corrompe para atingir esses ideais. E esse é o grande problema que eu faço a crítica à esquerda, que acha que para atingir os ideais que eles julgam nobres, eles acham que vale a pena ceder alguma coisinha aqui, fazer uma vista grossa para algum tipo de irregularidade, o que eu discordo. Agora, na época, o Ivan Valente era reputado como um dos melhores deputados, né? Como a mídia tem esse costume de indicar, até porque por eles terem uma plataforma ideológica, eles acabam tendo destaque, e eu fui nessa onda, né? Não era tão informado assim, falei, o Ivan Valente é um cara combativo, e votei nele. Aí, a partir do momento que eu fui lendo, não só os autores de direita ou liberais, mas também os autores de esquerda, e eu gosto muito de Marx e gostava de ler Marx, eu comecei a falar, porra, não é isso, não é bem isso, né? E eu comecei a falar, pô, então o pessoal é socialista, e eu não estou achando
que está correta essa visão deles. E daí eu fui me descobrindo mais liberal, como sou hoje, né, no ponto de vista econômico, e parei de votar nesses caras para votar em outros. Como é que começa esse seu interesse por essas pesquisas? Você falou agora há pouco sobre você se dedicar muito aos textos, né? Foi uma coisa que você descobriu em você de que forma? Você, principalmente com rede social, que você é bastante atuante, né? Sim. Mas como é que você foi descobrindo isso? Bom, também você sabe, né? Eu gostava muito de literatura. Quando eu era mais novo, eu escrevia poemas, eu escrevia contos, crônicas. Participou de uma peça do Nelson Rodrigues na sua... Fiz uma peça de Nelson Rodrigues que eu já era fã e virei ainda mais, né? Nelson Rodrigues é uma referência para mim. E eu encontrei um autor que eu gostava muito de ler contos dele, que era Mário Vargas Llosa, que é peruano, ganhou já um Nobel de Literatura e foi candidato à presidência do Peru em 89, se eu não me engano, 90, perdeu para Fujimori. E ele era um dos escritores, um dos poucos escritores que não eram de esquerda, que não eram socialistas na América Latina, né? Que todo mundo... Difícil achar alguém. É difícil, cantavam odes a Fidel, a Cuba, né? Ferreira Goulart, que morreu recentemente, também era, agora no fim da vida, um cara, digamos, de direita liberal. Mas também foi, inclusive, o poema mais bonito dele é aquele que ele exalta a Revolução Cubana. Poema Sujo. O Poema Sujo também. E o Vargas Llosa, ele tem um livro, Sabres e Utopias, que eu costumo falar que é o Veias Abertas da América Latina, do Galeano, mas que é a direita. Que ele fala do populismo, que ele fala da demagogia desses políticos, e ele leva até a Argentina de Perón, que tinha aquela coisa do culto à personalidade mesmo, que Perón exaltou, e que na América Latina, por ter esse subdesenvolvimento, esses caras que se investiam como salvadores da pátria, contra o inimigo externo, o imperialismo e tudo aquele lenga-lenga, eles acabavam ganhando, montando governos populistas, inchados, etc., que acabava, sim, oprimindo o povo na América do Sul. Então, nesses Sabres e Utopias, Vargas Llosa traça todo esse histórico na América Latina de governos populistas, de governos demagogos e de governos estatizantes, né? Inchados, com uma máquina pública obesa, muitos funcionários, muita mamata. E daí, a partir daí, do escritor que eu gostava, que tinha uma visão diferente, eu comecei a falar, puxa, então eu posso pensar diferente e tem sentido o que ele está dizendo. E a partir do Vargas Llosa eu comecei a procurar os autores. Ferreira Goulart foi um que, através dos artigos que ele escrevia para o Estadão, também me influenciaram bastante. O ponto naquela época, como eu tinha uma pretensão de artista, de ser escritor, de ser poeta, quando eu descobri referências nas artes que pensavam diferente daquilo, eu já tinha meus questionamentos ali, minhas oposições à esquerda, ao socialismo, etc. Quando eu descobri que tinha autores e artistas que pensavam diferente, eu me senti mais livre para poder pensar diferente. Aí em diante, fui me transformando no que sou. E quais são os grandes autores desse lado da direita liberal que você foi descobrindo? E aí eu faço uma outra pergunta, se o principal nome, ou dois principais nomes, ou até três, juntando com o Nelson Rodrigues que você falou, no Brasil foram, além do Nelson Rodrigues, o Paulo Francis e também o Roberto Campos, né? Foi ministro, economista. Eu acho que esses são os três nomes de oposição à esquerda, né? Nelson Rodrigues, acho que não era um liberal. É mais um conservador. Era um conservador de costumes, né? E era um opositor, era um anticomunista, como ele mesmo dizia. Com certeza me influenciou bastante. O Francis e Nelson Rodrigues, dois jornalistas, né? Então foi uma referência de texto. O Francis com aquela posição que ele chamava a Petrobras desde aquela época de petrossauro, né? Então ele já previa, ele falava, estão roubando muito na Petrobras. Morreu por causa disso. Teve um infarto porque a presidente da Petrobras, que era o João Renault, processou ele por conta da denúncia que ele fez da corrupção na Petrobras em 96. Né? Em 96. Então já era, assim como o Nelson Rodrigues, um cara que antevia as coisas. Era óbvio, ele como um cara que também foi de esquerda na juventude, que depois virou, vendo a prosperidade nos Estados Unidos, virou mais um liberal, ele percebeu que as estatais não davam certo. Então, quando você fala que há corrupção na estatal, até fácil acertar essa, né?
Então ele falou que havia corrupção na Petrobras e havia mesmo, está comprovado hoje. Então, respondendo a sua pergunta, Paulo Francis, Nelson Rodrigues e Roberto Campos, que além era político, mas era também um intelectual, sem dúvida, com certeza são 3 das minhas grandes referências. Você partilha da mesma ideia da frase que o Paulo Francis disse, que uma vez perguntavam para ele por que da sua mudança de esquerda para direita, e ele falou assim, eu mudei porque eu virei adulto. Por isso, partilha disso ou não? A gente tem muito medo da esquerda e acha que eles andam com barricadas nos bolsos, numa crônica dele fala isso. Mas a esquerda não quer fazer revoluções, a esquerda quer puxar o saco. Então a esquerda brasileira está no teatro, está no cinema, está na TV, e o que eles fazem se eles não fazem revoluções? Eles se autopromovem.